Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um conteúdo referente aí ao nosso quarto bimestre. E a gente apresenta hoje classe Aves, ok? Então, a gente vem para um novo conteúdo depois da classe Reptília, destacando algumas novidades em termos evolutivos, certo? E a gente começa falando um pouquinho da beleza que tem, né, nessa classe. Nós temos diversos exemplares aqui no Brasil, são verdadeiros espetáculos da natureza por si só. Então, assim, é um grupo digno de estudos, ok? Como se originou, certo? Então, nós vamos ter aqui, surgiram na era dos répteis, a partir de um grupo de dinossauros, de bípedes, né, no caso, eram predadores, e que se deslocavam rapidamente sobre o solo utilizando as pernas traseiras. A gente não deve confundir a questão dos répteis, certo? Voadores, aqueles que são chamados de pterossauros, da era do Mesozoico, certo? Com essa questão das aves. Por quê? Porque não são vinculados, em termos evolutivos, no grupamento desses répteis. As aves foram vinculadas, certo? A um grupo de dinossauros chamado Deinonychus, que tem características como um pescoço alongado, imóvel, em forma de S, e um pé com 3 dedos, certo? Ossos pneumáticos ocos, outra característica desse dinossauro. A gente tem aqui uma figurinha que seria uma projeção desse tipo de dinossauro, né? Que eles teriam mais ou menos essa conformação anatômica, certo? Esse aqui é o Caudipteryx, foi descoberto recentemente na China e fizeram esse modelo a nível de projeção de computador e observou-se que ele teria mais ou menos essa forma, né, no caso, em termos de aspecto, quando eles existiam, certo? Quais as características que a gente pode destacar? Primeiro, quantidade existente no território brasileiro, certo? A gente conhece hoje em termos de 10 mil espécies do mundo e em torno de 1.900 podem ser encontradas no Brasil. Sendo que dessas 1.900, 250 são endêmicas, são vistas apenas em terras brasileiras, ok? Aí nós vamos ter variações no tamanho, desde aves minúsculas, como os beija-flores, até espécies de grande porte, você pode citar o avestruz, a ema, dentre outros, tá? E note que todos os pássaros são aves, mas nem todas as aves são pássaros, ou seja, tem um grupo de aves denominadas de ratitas que não podem voar, certo? Uma característica considerada secundária, que foi adquirida por espécies novas a partir de ancestrais que conseguiam voar. Então, o voo, na realidade, é um aspecto que se apresentou em alguns indivíduos no processo evolutivo e, a partir daí, se estabeleceu em determinados grupos. Aqueles grupos de aves que não conseguem voar são denominadas de ratitas, ok? Uma observação que a gente sempre deixa é que, apesar dos pinguins terem desenvolvido uma característica, né, que é o desenvolvimento de um osso chamado quilha ou carena, que é típica de aves voadoras, tá? Eles se especializaram, devido à questão dos hábitos, né, deles, a usarem as asas para o nado, certo? Então, tem carena, mas usam as asas especificamente para nadar, certo? E aí você vincula a questão da ideia
da questão da alimentação do animal. Quais as espécies, no caso, que perderam essa habilidade, né? Principalmente as insulares. E aí a gente cita sempre, né, o avestruz, uma ave de grande porte. Tem também o casuar, que nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês. Tem o kiwi, que é uma ave característica da Nova Zelândia. E tem o extinto dodô, ok? Então, aves não voadoras, gente, são susceptíveis a predadores. Então, a extinção, né, por conta da ação de vários fatores, inclusive da nossa espécie, diretamente sobre eles, né, pode influenciar, no caso, nos grupos, e vir a determinar a extinção de determinadas espécies desse tipo, ok? Então, direta ou indiretamente, a ação humana tem refletido na extinção de espécies, né, de aves, ok? Espécies não voadoras, está aqui os exemplos que a gente citou, o kiwi da Nova Zelândia, um avestruz, e aqui esse animal é o dodô, extinto já, né? Esse aqui é o casuar. Teve um caso recente nos Estados Unidos de um cuidador de uma ave dessa. Ele é natural da Austrália e das ilhas ali da Indonésia, e tem garras com lâminas aí em torno de 10 centímetros cada uma, e é interessante saber que eles não são domesticáveis, mas mesmo assim alguns criadores, né, adquiriram exemplares, e teve um caso nos Estados Unidos dessa ave matar um senhor de 75 anos, né, atacou e matou. Ela tem como característica observar os hábitos dos seres humanos e até imitar determinados movimentos, mas não são domesticáveis, não são consideradas, digamos assim, aptas a estarem partilhando ambientes, né, com seres humanos, por conta dessa questão da ferocidade, da selvageria, e também a gente tem que considerar o porte do indivíduo e a velocidade que essas aves alcançam, né, no momento do ataque, ok? As aves vão ter aí taxas muito elevadas em termos de metabolismo, então nós vamos ter temperaturas altas, mas constantes. Aí entra-se um fator que nós vamos já discutir, chamado homeotermia, que é o fator evolutivo que caracteriza o grupamento da classe Aves, ok? Vamos ter nesse grupo estruturas chamadas penas, e a composição é de queratina, e elas têm, por conta dessa estrutura, grande capacidade de isolamento térmico, tá? Com relação também a uma das especialidades dessa estrutura, seria a questão do voo das aves, certo? E aí a gente vem e traz várias modificações para que outros grupos de aves alçassem voo, certo? Que nós vamos citar, incluindo, no caso, o desenvolvimento de estruturas nos membros anteriores, denominadas asas, certo? Nós vamos ter também músculos peitorais bem desenvolvidos, potentes mesmo nesse grupamento, certo? A presença dos pulmões compactos, aí você reduz peso no animal, e surgem estruturas auxiliares, tá, chamadas sacos aéreos, que vão servir tanto para a questão de ajudar os pulmões a fazer o processo todo da respiração, mas por si só eles não fazem a respiração, quero que vocês entendam isso. Os sacos aéreos são estruturas anexas, ok? E a outra função que a gente sempre observa nesse grupamento é que os sacos aéreos estão vinculados aí à questão do voo das aves, certo? Aqui nós temos um representante dos Estados Unidos, né, a águia careca, muito, o símbolo americano, inclusive,
muito admirada pela envergadura das asas. Né? Uma ave de rapina e muito bonita em termos de desenvolvimentos corpóreos. A homeotermia. O que seria isso? Foi o fator evolutivo que nós trazemos aqui no grupamento da classe de aves para destacar. Surge aqui. Então, é a partir daqui desse grupo que tanto o grupo de aves como o grupo da classe mamália, que nós ainda vamos estudar, conseguiu, certo, manter a temperatura constante do corpo, sem depender das variações das temperaturas do ambiente. E isso se deu através de quê? Do metabolismo do animal. Então, através de uma alta taxa metabólica, esses animais do grupamento da classe aves conseguem manter seu corpo, certo? Em uma temperatura constante, independente do que ocorre no meio ambiente. E nossa classe, a classe mamália, também tem esse advento, né, em termos de evolução, ok? Com relação às adaptações para o voo, quais foram feitas nesse grupamento, né? Então, a gente vai ter que perder peso. Então, algumas coisas a gente sempre destaca. Por exemplo, no grupamento das aves, tem os ossos, as aves que voam, os ossos são ditos pneumáticos ou ossos ocos, ok? Nós vamos ter aí também redução em termos de grupamentos de osso, porque houve uma fusão dos grandes grupamentos e aí eles ficaram mais compactos. Então, eles são ocos e, ao mesmo tempo, no caso, compactaram em termos de união, fusão entre os membros anteriores, que na região da escápula, que é chamado, né, de cintura escapular, e também nos ossos da região da pelvis, que é chamada de cintura pélvica. Então, todos os ossos fundidos, né, e a maioria sendo ossos ocos, como a gente pode ver aqui, tanto na região da escápula, como na região da pelvis, houve essa massificação, essa compactação dos ossos, então reduz, no caso, peso. Outra redução que a gente vê, a questão do bico, que seria uma mandíbula, né? Nesses organismos, eles têm uma estrutura chamada bico, que seria o equivalente à mandíbula inferior e à mandíbula superior nos outros animais, e não há dentes. Então, eu estou me adaptando para perder peso. Então, eu quero voar. Para alçar voo, eu vou diminuir o peso, ok? Então, essas seriam algumas das características que a gente vai citando e vai acrescentando. Com relação ao sistema digestório, é completo, certo? E, no caso, nós vamos ter aí as adaptações em termos de algumas espécies. Por exemplo, tem espécies que nós vamos ter aí, certo? Que não vai ter papo nem moela. Depende de que é isso? Do hábito alimentar do animal. Então, o bico das aves é desprovido de dentes, então eu estou reduzindo o peso. Então, essas estruturas não existem nesse grupamento, certo? Eles apresentam em todo o grupo uma dieta muito variada. Então, tu vai ter desde espécies carnívoras até espécies frugívoras, tá? Na maioria, o amolecimento, na maioria das aves, o amolecimento e o armazenamento vai se dar numa região do esôfago, que é modificada, chamada papo ou inglúvio. Então, ali, o alimento é armazenado e amolecido. Daí, Marisa, o que é que acontece? Aqui a gente pode ver o bico bem destacado, ó, mandíbula superior, mandíbula inferior. Daí, quando vai para o estômago, a gente tem que ver que há duas regiões do estômago nesses organismos. A primeira é chamada de proventrículo, onde ocorre uma digestão química, e a segunda, chamada de moela, onde ocorre a digestão mecânica. Então, ele perdeu os dentes no processo evolutivo, mas ganha uma estrutura menor, muscular, que juntamente com as pedrinhas que vêm junto com o alimento,
com contrações, ajudam a triturar o alimento. Então, nós temos esse diferencial no sistema digestório das aves, certo? Depois disso, o alimento vai ser digerido, no caso, né? E direcionado aí ao intestino. Uma das coisas que a gente sempre destaca é que, dependendo do hábito do animal, do hábito alimentar, esse intestino pode ser longo, se os hábitos alimentares dele for para um animal herbívoro, certo? Ou pode ser um intestino curto, se for os hábitos alimentares dele desenvolvidos, claro, para um animal carnívoro. Então, tem essas características. Por que isso, professora? Por conta da presença de enzimas digestórias. Para digerir vegetais, precisa de mais enzimas e mais tempo. Aí, se necessita de uma superfície mais longa a nível de intestino, ok? Nós vamos ter aqui a cloaca, lembrando, é sempre aquele compartimento onde nós vamos ter a terminação aí do sistema digestório, sistema reprodutor e sistema excretor, ok? Nós vamos ter modificações conforme os hábitos alimentares e nas espécies frugívoras e naquelas que, por exemplo, sugam o néctar, como os beija-flores, que sugam fluidos, né, no caso, não há presença aí do papo e nem da moela, por conta de que esses alimentos não necessitariam dessa estrutura para serem digeridos, tá? O sistema circulatório nessas espécies, tá? Completa, fechada, dupla ligação. E aí nós temos a maximização do fornecimento de sangue totalmente oxigenado para os tecidos. Consequentemente, vamos ter indivíduos rápidos, ágeis, né? E que desenvolveram, juntamente com essa questão do sistema circulatório, a questão aí do advento da homeotermia, ok? A única diferença entre a questão do sistema circulatório classe aves e sistema circulatório da classe mamália seria a curvatura da aorta, no caso, que nas aves a aorta vem para a direita, e enquanto que na mamália a aorta vai se direcionar para a esquerda. Então, essa seria apenas a diferença nos dois sistemas que nós vamos destacar de aqui por diante, ok? Com relação ao sistema excretor, certo? Aves não têm bexiga, e aí voltamos à questão do voo. A bexiga seria um órgão que, quando se enche de água, traria um peso muito grande para o corpo do animal. Então, como ele se adaptou ao longo do processo evolutivo para voar, não tem esse órgão, certo? Vão possuir em aves marinhas, por exemplo, glândulas especializadas em excretar sal, principalmente a nível de proximidade, né, do bico, a nível das narinas, para excretar o sal, parecido muito com o mecanismo dos répteis. E eles também fazem isso para manter o quê? O equilíbrio osmótico, ou seja, não perder água para o meio, né, mais concentrado em sais, no caso, certo? Os rins vão se comunicar diretamente aí com a cloaca através de 2 canais, e a urina, ela vem junto com as fezes, é aquela parte meio esbranquiçada, meio pastosa, que no caso traz como excreta nitrogenada o ácido úrico nas espécies das aves, ok? Então, essa é uma das questões por não terem bexigas. Com relação ao sistema nervoso, nós vamos ter aí uma ave com um cérebro proporcionalmente bem maior que o cérebro de um réptil e possuem aí 12 pares de nervos cranianos, ok? Visão e audição muito desenvolvidas, principalmente em grupamentos específicos, como o grupamento das aves de rapina. E em algumas espécies aí, nós vamos ter sempre, na base da traqueia, uma estrutura chamada siringe. E ela está vinculada ao quê? À questão, certo, gente, da voz. O canto dos pássaros. Então,
A seringe, ela tem características específicas, esse órgão. Eles cantam por quê? Né? Uma das coisas que os pesquisadores sempre determinam é que cantam para marcar território. Então, geralmente, eles fazem isso, certo? Para atrair as fêmeas na reprodução e para alertar para o perigo iminente, que está ali próximo, né? Que está para acontecer. Então, a seringe é um órgão vinculado à voz nesse grupamento, ok? Com relação à reprodução, a gente vai fechando aqui com: são dioicos, tem macho e fêmea, corpos separados. Fecundação é interna, mas são ovíparas. Então, o desenvolvimento ocorre fora do corpo da fêmea. Outro advento que a gente soma para perda de peso. E o desenvolvimento é direto, ou seja, não tem estágio larval, certo? A fecundação vai ocorrer sempre numa região superior da estrutura chamada oviduto, certo? As glândulas da parte posterior vão secretar as membranas que compõem a casca, e quando o ovo está pronto, né, aí ele vai ser posto em algum lugar no ninho que foi feito pelo casal. A fêmea vai possuir um ovário e os óvulos são grandes, é o que você comumente chama de ovo, que é o que você consome muitas vezes em casa, ok? É o óvulo, no caso. Qual é a diferença, então, para nós tratarmos de ovo ou óvulo, tá? Se houve fecundação, é ovo. Então, o que você leva é uma estrutura fecundada para casa. Ou seja, se tem um galo lá no terreiro, provavelmente aquele ovo foi fecundado. Se não tinha galo, a galinha pôs só a estrutura, então aquilo que você leva é chamado de óvulo para casa, ok? A oviparidade, ela evita o aumento do peso, como a gente já falou, e isso é um advento, né, que ajuda a questão do voo, tá? Com relação a o que nós chamamos propriamente de célula reprodutora, seria a gema, certo? Que vai ser fecundado pelo espermatozoide aí. Aí forma o que nós chamamos de ovo ou zigoto, certo? E vai se desenvolver ali o embrião de um novo ser vivo, certo? Aí esse ovo, no caso, com o processo de desenvolvimento ocorrendo, vai passar por todo o canal e aí sai pela cloaca, ok? A gente sempre destaca que nesses grupamentos há formação de pares e alguns pares se formam, né? Tem hábitos reprodutores para a vida, certo? São monogâmicas algumas espécies, outras não, mas alguns ficam juntos, como o caso das araras, né? Para toda a vida, tá? Os ovos das fêmeas, gente, podem ser chocados ou por ela ou pelo macho, às vezes eles se intercalam no cuidado do ninho, ou pelos dois, certo? Com relação aí ao corpo da ave adulta, sobre os ovos, vai lhe garantir o quê? Quando eles colocam o corpo deles sobre os ovos, tá? Com muito cuidado, eles vão fornecer o calor necessário para o desenvolvimento do embrião, ok? O período de incubação varia aí de 20 a 30 dias, depende do grupo da espécie que tu esteja estudando, e nós vamos ter aí, como esse embrião vai se desenvolver, é consumindo, no caso, o vitelo que nutre esse filhote até terminar a sua formação, certo? A casca é porosa, mas não permite perda de água. Ela é porosa para efetuar através, tá? Das membranas dos anexos embrionários, que nós vamos falar para vocês depois, as trocas gasosas com o meio, mas não permite a saída do líquido amniótico, não permite perdas de água, tá? Para evitar que o embrião fique desidratado, porque isso pode levá-lo à morte. Então, gente, basicamente é isso que a gente tem para tratar de aves.
Eu quero agradecer desde já a presença aqui, né, que vocês possam tirar dúvidas, esclarecer,